Pessoal, tudo bom? Aqui é o Toledo. Dá um recadinho aqui antes da gente começar a nossa temporada 2024. Espero que esteja todo mundo bem por aí. Então, como vocês vão ver, vão ter umas pequenas mudanças. Por isso que eu tô aqui antes do episódio dando esse breve relato. Que eu não estarei aí nos episódios, mas vamos ter uma pessoa nova, muito melhor, muito mais especial, muito mais querida. Nem tão nova para quem acompanhava a gente lá no podcast Mercado de Ações. É o meu grande amigo Fernando Cardoso. Estarão em ótimas mãos. Não fiquem aí preocupados comigo, é tudo por ótimos motivos. Realmente eu não tô podendo me dedicar, mesmo sendo aí uma periodicidade baixa, né, que a gente tem. Mesmo assim eu não tava trancando muito aí os episódios pela minha dificuldade de achar aí um momento para gravar. Mas eu vou estar aqui ainda no cast, tá? Vou estar aqui na produção, aqui nos bastidores e eventualmente aí quando os contextos aí permitir eu apareço aí num episódio ou outro e mais pra frente aí só Deus sabe, né? Então peço aí pra todo mundo que nos ouviu até agora, que continue dando essa força aí, porque a gente faz aqui de coração pra trazer aí os jogos que não estão no hype e continuaremos com essa missão aí de trazer e falar aí uma coisa sem fundamentação que a gente fala por aqui, né? Então desejo aí um ótimo ano pra todo mundo. Um abraço. E aí, gente, bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio um pouco atrasado aí do Arqueojogos, né? Acho que a gente estava com um tempão aí sem atualizar. Hoje temos um convidado ilustre aí, Fernando veio aqui prestigiar o podcast. E aí, Fernando, beleza? Tô bem, Lucas. E você, como é que você tá? Ah, bom demais, né? Fim de ano, né? Se recuperando aí. É, sempre bom. E vamos aqui falar de uns jogos antigos ou não tão antigos assim, né? Eu acho que já teve vez que eu meio que trapacei, mas esse tem um que, assim, eu achava que era recente, mas como você me lembrou aí, o recente já faz quase 10 anos, né? Então, exatamente. Não tão recente assim. Então, hoje a gente vai comentar aqui, né? O Guilherme não pôde participar hoje, né? Tá difícil conciliar a agenda de todo mundo, né? Mas fico feliz aí que o Fernando teve a oportunidade de trazer pra gente também alguns jogos interessantes. Então, hoje eu vou falar de um jogo, como falei, né? Ele não é tão antigo assim, né? Vai fazer 10 anos agora. Se chama Ponzi Scheme, né? Você tinha adiantado aí que você já ouviu falar dele, né, Fernando? É um jogo que, assim, o nome já chama atenção, né? Pra quem nunca ouviu falar aí desse esquema, né? O esquema de investimento, basicamente esquemas de pirâmide, né? Esquema Ponzi. E já outras pessoas me comentaram sobre esse jogo, me falaram muito bem desse jogo. Então, pra mim foi uma ótima surpresa quando você falou que era ele que você ia comentar hoje. Me deixou já ansioso, porque vai ser provavelmente mais um que você vai acabar me convencendo a comprar e ter aqui na coleção. Ih, rapaz, eu já te chamei como convidado pra te dar prejuízo, né? Mas por aqui, né, a gente costuma chamar ele de The Board Game, né? Você que é do direito da processo, falar isso ou não? Olha, se fosse você, evitaria. A gente pode falar da empresa dos shakes. Ponto, exato. O jogo de shake. Então, esse é um jogo interessante, né? Porque ele, de certa forma, né, ele se classifica, né, como um jogo econômico. É um jogo que vale quem tem aí o patrimônio maior no final do jogo, né? Só que uma coisa interessante dele, né, é que ele é muito diferente, né, de coisas, por exemplo, que a gente falava bastante na época do mercado de ações. E eu acho que talvez tenha comentado naquela época, né? Eu gosto de comentar que, assim, acho que de forma muito geral, né, a gente pode classificar, assim, os jogos econômicos entre aqueles que envolvem aquela coisa mais super determinista, né? Assim, você tem controle sobre tudo, né? Você sabe exatamente o que afeta o quê. Enquanto tem jogos que meio que tentam ir pelo lado de simular aquela parte mais probabilística, né, do mercado, né, assim, você nunca sabe exatamente o que vai fazer uma ação subir ou descer, né, enquanto que, sei lá, você joga um 18xx, sabe exatamente como que o negócio vai pra cima, pra baixo, né, esquerda, direita ali no mercado de ações, mas em certas situações aí as coisas são meio mais que caóticas, né. São tipos de jogos que às vezes tem uns fãs apaixonados aí de um lado e de outro, né, tem gente que torce completamente o nariz desses que são mais probabilísticos aí, eu gosto de todos os tipos aí, eu me divirto tanto com esses que são super, né, bem determinados, quanto esses que são mais doidões, né? E esse é um que ele tem, né, algumas coisas aí que envolvem essa parte mais escondida, né? Então, qual que é o lance desse jogo, né? Esse é um jogo, como sugere o nome, né, você faz papel de um picareta aí, né, que você quer ganhar dinheiro aí, né, enganando os outros, né? Esse enganar os outros, né, os outros aí, eles não participam exatamente do jogo, né? Como se você... Não são os outros jogadores que estão na mesa, isso, né? Então é meio que como se o seu papel fosse enganar pessoas, né, que não estão participando de que você tem investimentos que vão dar muito dinheiro, né? Então, assim, vou vender o Cristo Redentor, né? Então, coisas do tipo. Vender a Torre Eiffel. Pois é.
A ideia, né, é que você tá, né, prometendo aí que você tá vendendo ações em um tipo de investimento, né, que aquilo ali vai dar muito dinheiro. E de fato você é obrigado, né, a pagar os trouxas, né, imaginários aí que compraram o seu investimento, né. Então, cada rodada, né, envolve aí com uma das etapas você, né, fazer uma ação desse tipo, né, que você basicamente é como se você estivesse vendendo, né, um título aí de uma dessas commodities, tá? Prometendo aí um número de dividendos, dizendo que aquilo ali vai dar muito dinheiro, né? Só que, como eu falei, né, isso é uma picaretagem, né? Então, como que você faz para pagar os dividendos para quem você já vendeu? Você vende mais, você né? Arranja mais trouxa para pagar. Exatamente. Então, essa é a ideia do jogo, né? Então, assim, como você pode ter imaginado, é um jogo que todo mundo está fadado ao fracasso iminente, né? Porque você está simplesmente se endividando cada vez mais para pagar aqueles que você prometeu seus dividendos, né? Então, como que o jogo funciona, né? Como falei, né? Fatalmente alguém vai se ferrar. O objetivo do jogo é ser o melhor de todos no momento em que isso acontecer. Então, quando alguém se ferrar, acaba o jogo, é isso? Exatamente. Então você tem só que torcer para não ser você e mais ainda você ser o que tiver na melhor situação no momento que isso acontece, né? Então, detalhando mais como que acontece cada coisa, né? Então, cada rodada, né, ele tem, né, uma série de açõezinhas, né, que acontecem uma por um. A primeira é justamente do financiamento, né? Então, o financiamento é você escolhe ali uma das indústrias lá que você está prometendo que vai dar muito dinheiro e você está colocando aquilo ali em jogo, né? Quando você coloca aquilo ali, você pega, né, um marcadorzinho ali que indica que você pegou, né, uma ficha daquela indústria, daquela commodity lá, e aí você pega um papelzinho, né, ele tem uns cartõezinhos assim, uma matriz ali de cartõezinhos, que eles vão te dizer basicamente o quanto de dinheiro você conseguiu do trouxa, né, digamos assim, e de quanto vai ser o dividendo que você está prometendo para ele, tá? Aí você coloca isso, né, não tem marcador, ele parece um rondel assim, mas na verdade ele é um marcadorzinho hexagonal lá, que você coloca aquilo ali para um número de rodadas depois do que você pegou esse dinheiro, né? Significa o que isso? Que cada vez que você pega um negócio desse, né, esse marcadorzinho ele vai andando ali no sentido horário, tá? E uma hora vai chegar naqueles que você, no cartãozinho que você colocou. Na hora que chega então, né, significa que você vai ter que pagar dividendo pra pessoa, né? Se tudo der certo aí, você se planejou direitinho, até chegar lá você já conseguiu mais dinheiro de mais trouxa pra ter dinheiro pra pagar pra eles. Já entrou gente na base da pirâmide. Só que aí entrou mais gente ainda, né? Significa que na hora que você faz isso, você põe outro cartãozinho ali pra dizer, ó, você já vai ter uma outra dívida aí pra mais pra frente. E essas dívidas se acumulam, tá? Assim, você nunca paga elas de fato. Tá prometendo que o negócio vai estar pagando dividendo toda vez que chegar nela, tá? Aquilo ali vai se acumulando e como falei, né? Não tem como evitar. O jogo ele acaba porque fatalmente, né? Alguém vai se ferrar. Alguém vai quebrar, é. Como qualquer esquema de pirâmide. Exatamente, né? Tem gente que se incomoda com esse jogo. Tem um amigo meu que ficou puto quando jogou porque ele se perdeu, acho que na segunda rodada, assim, sabe? Porque ele fez um esquema lá que prometeu um dinheiro adoidado, assim, não pegou mais e tudo, se planejou mal, já perdeu, né? Assim, mas a vantagem é que, assim, sendo um jogo que ele acaba imediatamente, né, quando alguém se ferra, caso acontecer, né, da pessoa jogar super ultra mal, você já começa outra partida ali. Exatamente, né? Já nem precisa de explicação de novo, cara. Já aprende com erro ali. Exato, é. Super tranquilo. Isso é uma coisa, cara, que eu sempre falei pra esses jogos mais complexos que a gente acaba jogando, né? E nem sempre complexo é atrelado à regra, tá? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal acha que eu tô falando de complexo. Ah, o manual tem 50 folhas. Não, às vezes complexo, o jogo tem 3, 4 regras ali. Pois é, exato. Mas complexo de estratégia, né? Então, assim, sim. Esses jogos, assim, de leilão, eu imagino que o Ponzi eu nunca joguei, né? Mas pelo que você tá me falando aqui, tem uma profundidade muito grande de estratégia, de como jogar. O melhor jeito de aprender é errando, cara. Só vai descobrir o que funciona e o que não funciona jogando várias vezes. E aí, assim, o que funciona jogando contra você ou jogando contra mim pode ser coisas diferentes. Sim, porque a mesa influencia bastante. Que, aliás, essa é inclusive a parte que tem muito a coisa da mentalidade de grupo ali dos jogadores. Porque essa primeira parte, ela é meio que, assim, determinística no sentido que você sabe quando é que você vai ter que pagar. Nessa primeira etapa, você vai lá, pega o negócio, é como se você estivesse, né, prometendo pra alguém que você tem um super investimento aí que vai te pagar tanto de dinheiro cada vez, e você sabe quando é isso, né? Então, ó, você jogou isso aí 4 rodadas pra frente, 6 rodadas pra frente, assim por diante. Você sabe quando chegar lá, você vai ter que ter esse dinheiro de algum jeito, né? Se não tivesse esse ferro. Mas, a etapa seguinte da rodada, né, depois que você faz o financiamento, é o que eles chamam de clandestine trading, né? Seria uma troca clandestina aí. Isso é uma mecânica muito legal, que ela aparece até num jogo que eu comentei em outro episódio, que é o Senators, né? Só que no Senators ela é aberta, nesse aqui ela é fechada. Esse é um jogo, né? Sim, já adiantando que a primeira edição dele, né? Ela foi um pouco cara, eu acho que por isso que até que fez menos sucesso do que poderia, né? Embora que até eu acho que chegou a top 1000 aí do BGG, porque ele não é que aquela coisa, tem as super miniaturas, tipo esses jogos de Kickstarter, não, mas ele tinha uma carteirinha imitando cor, assim, umas coisinhas. E esse negócio da carteirinha é o seguinte,
seguinte, porque nessa etapa aí, né, da troca clandestina, no final do jogo, né, você vai ganhar pelo que você conseguiu ali, e os tokenzinhos das commodities, né, eles têm como se fosse um set collection, né, então assim, é vantajoso para você ter coisas ali do mesmo tipo que dá mais ponto. Então, em geral, tá, vale a pena você ir trocando coisas com outras pessoas, né, para montar os conjuntos que sejam mais vantajosos para você. E assim, pode ser para outra pessoa também, só que essa troca clandestina é o seguinte, né, você tá dizendo, ó, você bota ali na carteira, tá, uma certa quantidade de dinheiro e você indica pelo que você quer trocar, né? Então, assim, se você quer trocar, sei lá, da commodity azul, lá, ele até dá o nome de cada coisa lá, sei lá, microchip, alguma coisa assim. Você tem que ter dela, tá? E a outra pessoa também. Aí você bota o valor escondido nessa carteira, passa lá pra pessoa, né? É obrigatório fechar negócio. Então, assim, a pessoa abre lá a carteira, olha lá quanto tem, ela tem duas opções. Ou ela aceita o dinheiro, tá? E te dá aquela commodity que você pediu, tá? Ou ela faz o contrário, ela pode te pagar exatamente aquele mesmo valor de volta e aí pega a tua. Então, assim, isso é a parte que é engraçadíssima e vai variar muito de grupo pra grupo, né? Porque essa parte, assim, as outras pessoas estão jogando, elas não fazem ideia do que tá acontecendo, né? Assim, às vezes você entende pelo quanto que a pessoa tá se contorcendo ali, xingando e tudo, né? Porque chega um momento que às vezes a pessoa tá tão desesperada ali, né? Que ela tá aceitando qualquer coisa, né? Então, assim, a pessoa faz uma oferta lá esdrúxula pra um negócio super bom e a pessoa tem que aceitar porque ela não pode nem te pagar pra pegar o outro, né? Então essa é a parte mais aleatória, né? E que depende mais, assim, né, dos jogadores, né? Tem essa parte, né? Então tem que ter, né? Essa troca, ela tem que acontecer de algum jeito, né? Num dos sentidos, tá? Depois você simplesmente passa o marcador de jogador, né? Na original era até uma canetinha grandona, um papelão. Enquanto eu tô falando com você aqui, eu abri os componentes no BGG. Você abriu aí as fotos? Pois é. Cara, bem legal. Não, é muito legal. Tem a carteirinha, as ações. Tem inclusive umas pessoas aqui que disponibilizaram uns reskins do jogo. Ah, é? Com tema de empresa francesa, tema aqui de empresa americana, umas coisas diferentes aqui. A gente tem que fazer o brasileiro aí, ó. Bota... começar com a empresa de shake aí. Maria Turbo, né? Enfim, é empresa de chip de telefone. Bitcoin, NFT. Exatamente. Então todos os esquemas aqui que não deram certo aqui por terras tupiniquins. Bom, aí tem outra coisa que você faz um check, né, na tua rodada, que dessas cartinhas que são pra pagar, né, basicamente diz o quanto de dinheiro que você pega, né, e o quanto que você vai ter que pagar pra cada pessoa, cada vez que chega a vez. Tem umas, né, que eles chamam de Bear Fund Cards, assim, que elas têm os valores mais absurdos, assim, né, de grana. E aí, cada vez que tem, né, um número que vai ser igual ao maior número de jogadores, apareceu já no mercado, tá? Aí você tira todos esses tipos, tá? E aí um jogador ele tem que descartar, né, um tilezinho, né, de indústria da frente dele, né? E aí continua, né? Você gira lá a rodinha, né, que vai indicar lá o que você tá pagando as coisas, né? E paga os dividendos, né? Essa é a parte dolorosa aí, né? Você vai lá, né, você pode ir acumulando ali os papelzinhos ali, né? Vai ter que pagar tudo que tá lá. Normalmente você sabe, né, o quão perto você tá de se ferrar ou não, porque justamente, né, como você vai vir na ordens ali como se fosse um rondelzinho ali, né, você sabe, ó, daqui a 3 rodadas eu vou ter que tirar de algum lugar R$150, né, uma coisa assim. Então, se não tem nenhuma carta ali das novas que você consegue levantar esse dinheiro, você tem que tentar fazer isso a partir da troca lá, né, e aí com isso você pode, né, acabar perdendo, né, das coisas que você tem, né, então tem toda essa parte aí. Pode ser bom e pode ser ruim, né. Aí, como eu falei, né, fatalmente, né, o que vai acontecer, né, é que alguém vai falir. Você torce pra não ser você e torce pra você ser o que tiver a melhor, né, situação, né, no final do jogo. Então, você pontua, tá? De acordo com o dinheiro que você tem na mão, tá? Você não soma exatamente o valor do dinheiro. Na verdade, assim, você tem até R$29, vale tantos pontos, a partir disso é um ponto, assim por diante. E além disso, tá? Você pontua pelos negocinhos das indústrias. Aí, por isso que eu falei que tem um negócio do set collection, né? Então você meio que é incentivado a pegar várias coisas do mesmo tipo ali, né? Porque, sei lá, se você tiver um só, ele vale 1 ponto. Se você tiver 2, ele vale 3 pontos. 3, ele vale 6. Então o negócio vai crescendo ali. Então se você tiver muitos do mesmo tipo, vale muito mais do que você diluir ali o teu portfólio, né, digamos assim. E aí, né, como de praxe aí no jogo econômico, mais dinheiro aí no final ganha. É um jogo que eu acho, assim, muito divertido, né, como eu falei, ele é diferentão, assim, em relação a outros jogos econômicos mais determinísticos. Tem essa coisa, assim, de você meio que não sabe muito bem o que os outros estão fazendo, quanto que eles estão se ferrando. Às vezes o jogo acaba antes do que você imaginava, justamente porque tem alguém que tá super mal e você não sabia. Então, às vezes é surpresa mesmo, né? E tem aquela coisa que eu falei, né? Assim, você meio que sente pela choradeira do pessoal, né? Assim, você vê que o pessoal começa a reclamar, né? Na hora das trocas ali. É, porque nem tudo é público, né? Pelo que eu tô entendendo. Exatamente. Então, assim, você tem ali o rondel. O rondel é público, não é? Ou também não? É público. Então você consegue ver ali o quanto o pessoal tá devendo, mas de resto é só por Deus. Mas Deus, você não sabe quanto dinheiro as pessoas têm, né? Porque no começo é a mesma coisa
coisa, você vê o quanto as pessoas estão pegando de dinheiro, mas na hora que começa a ter as trocas, né, aí você não sabe quanto tá indo pra cada lado, né? E você desconfia ali pela cara que as pessoas estão fazendo. Então, às vezes acontece isso, né? O jogo acaba antes do que você imaginava, justamente porque tem alguém que tá super ferrado e disfarçou bem aí a própria pindaíba, né? Ou às vezes você que tá super ferrado, né, e fica torcendo ali pro jogo acabar logo ali, às vezes acontece também, e aí descobre que na verdade todo mundo tava, né? Você deu sorte. Então eu joguei assim, né? Eu acho que ele faz parte aí desses jogos econômicos, né? Só que desse lado, né? Que é um pouco menos determinístico, né? Mas é um jogo muito bacana, né? E é uma coisa legal que eu até meio que falei por alto aí, né? Que uma das coisas que eu acho que talvez tenha limitado pra ele não ter sido mais popular, apesar de um jogo que, assim, é fácil de explicar regra, né? É divertido e tudo, mas talvez não tenha feito tanto sucesso, né? Não sei como é que tá agora lá no BGG, né? Ah, tô vendo aqui que ele tá em 1272. Tá bem posicionado. Pois é, e chegou a ser top 1000 aí um tempo atrás. Mas essa coisa de que o preço, né, de varejo dele era meio caro, né? Eu acho que ele já começava, né, a quase $50, assim, né? Talvez a promoção era um pouco menos. Então isso talvez tenha afastado aí, né, algumas pessoas. E não é uma coisa muito conhecida também, né? Assim, o designer é um cara que, nem sei se ele fez alguma coisa além disso, chama Jesse Lee. Por incrível que pareça, eu tenho 3 jogos que é desse cara e não tenho o Ponzi. Que isso, cara? Sério? Quando você falou, eu abri aqui e olhei tudo do jogo, eu vi o designer e falei, mano, eu já ouvi o nome desse cara e aí eu fui ver os jogos que ele já tinha feito. E eu tenho 2 jogos que eu gosto muito. Eu tinha 3, um deles eu passei já, que eu não gostei muito, mas eu tenho o Flow of History e o Guns of Steel. Oi, cara. Guns and Steel, aliás, que é dele. Sim. Um é um jogo de civilização, né? Os dois são jogos de civilização, na realidade. Só que o Guns and Steel, as cartas vão subindo, né? Tipo uma pirâmide de cartas, assim. E quanto mais alto na pirâmide, mais avançadas são as cartas. Então você precisa ir construindo as cartas da base da pirâmide pra sua civilização, pra você poder ir subindo e escalando a pirâmide e construindo as cartas mais pra cima. Oh, é muito legal. Você vê que de pirâmide o cara gosta, né, bicho? É, pois é. E o Flow of History é um outro jogo de civilização também muito legal. Eu não sei de onde que ele teve essa ideia. O cara fez, sei lá, 4 jogos de civilização e um jogo de esquema de pirâmide, do nada. Pois é. E pelo que eu tô vendo, ele começou em 2015, fez 4, 5 jogos entre 2015 e 2019 e nunca mais fez mais nada. Nossa, cara, que coisa. Pois é. E aí o que eu ia comentar, né, assim, que é uma coisa que eu achei legal, porque tá meio que na contramão do que a gente tá vendo hoje em dia, é que saiu uma edição nova, né, aliás, eu não sei se nem se já saiu, não, acho que vai sair, né, vai sair esse ano agora, que a ideia foi justamente fazer componentes mais simples, né. Eu acho que uma coisa chata aí da gente que gosta de jogo tabuleiro é que, assim, tudo bem, é legal ter um jogo mais bonito e tudo, mas o pessoal às vezes exagera assim na produção, às vezes de uma forma até meio desnecessária e só serve pra deixar o jogo muito mais caro, né? Então, assim, sei lá, não precisa ser aquelas coisas horrorosas tipo os jogos da Winston, né? Mas eu acho que... A gente vai falar disso daí daqui a pouco, sobre o jogo horroroso da Winston. Exatamente. Mas eu acho que o bom e velho cubinho de madeira, peça de papelão e tudo, pra boa parte dos jogos funciona super bem, né? Dá pra fazer arte bonita com isso também, se você caprichar no tabuleiro, de um jeito que não vai encarecer, né, o valor final do jogo, né? E aí, por que eu tô falando que foi meio na contramão, né? Porque essa edição que tá pra sair agora, né, acho que chama Bright Eye Games, o nome da editora, eles resolveram justamente, não, vamos fazer com componentes mais simples, né? Assim, não vai ter a carteirinha de couro lá, né? Pra ser mais, assim, não vou dizer que vai ser popular, não sei por quanto vai sair ainda o meu preço, mas eu imagino que deva ser mais barato que a primeira edição, né? É, os que eu pesquisei aqui tá tudo na faixa de $60, mas já é um jogo que não é mais novo, né? É. Então acho que qualquer coisa abaixo disso daí já tá bem precificado. Pois é. Nossa, assim, pelo Geek Market lá, você falou aí, 60 é o mais barato, né? Tem coisa aí de $100, putz, absurdo. Então acho que ser super bem-vindo, assim, é uma coisa que, assim, eu gostaria muito que outras editoras fizessem isso, né? Eu acho que a Rio Grande Games é uma que, bom, eu falei dela, né, recentemente no episódio lá sobre Dutch Intercity, né? Eu acho que é uma empresa que tem mantido essa coisa, né, de fazer os jogos, né, bem espartano mesmo, né? Os componentes velhos vão cubinho de madeira, né? Tudo. O Dutch Intercity tá super ultra seco, né? Assim, quando eu gravei o episódio, né? Assim, eu só tinha visto a notícia de que eles iam lançar, mas não tinha as imagens ainda. Eles fizeram de um jeito que, assim, o tabuleiro tá até mais simples que era o da Winston, tá? Não é um negócio bonito de se ver, não, mas pelo menos, né, assim, é funcional, né? Assim, eu acho que melhor do que o Obosh Common Ball lá, que é a versão que eles fizeram do Chicago Express, que não ficou nem bonito nem funcional, assim. Pelo amor de Deus, aquilo ali tinha que ser crime. Aquilo ali é uma monstruosidade. Tinha que dar cadeia você mostrar imagens daquele jogo. Eles conseguiram fazer o fundo do mapa com a mesma cor que as empresas que vão colocar coisa no mapa. Pois é, bicho. Nossa, pavoroso. Isso vai dar uma confusão na hora de jogar, que vai ficar uma maravilha. Exatamente. Você colocando o cubo vermelho em cima do lugar que é verde, mas aí, mas ali é o
cubo não pode, não sei o que. Nossa, pois é. Vai ficar uma maravilha. Mas você sabe que assim, eu acho que a gente tá num momento contrário disso nos jogos, viu, Lucas? Porque você vê, o que tá bombando agora? O Kickstarter do Food Chain, o Kickstarter daquele Nemesis, não sei o que. Tudo Kickstarter de jogo que tá vindo cada vez mais produzido, né, cara? Você vê o Food Chain. O Food Chain é um jogo que já é caro por si só, acho que é 90 euros a edição normal dele, de papelão, e os caras lançaram uma agora que é 160 euros num jogo. Então assim, porque aí as casinhas são miniaturas de plástico, aí a comida são tokenzinhos com a impressão do hambúrguer, com não sei o que. Eu acho que é um momento no board game, assim, a Rio Grande tá indo contrário ao que tá bombando. Que o que tá bombando realmente é produzir mais os jogos, né? Exato. Se teve agora recentemente do Zombicide, teve versão da Marvel e agora tá tendo versão da DC. Cara, é uma fortuna o jogo, porque eles estão fazendo cada heróizinho com uma miniatura de plástico. Só o frete disso daí já é o preço de vários jogos pra você comprar de outras editoras, porque pra você mandar 3, 4 caixas de miniatura pra cá, pro Brasil, você paga um fretezinho não muito amigável. Então, é uma raridade ver a empresa fazendo isso. E que é uma coisa que eu acho que é muito bom, né? Você transformar o seu jogo, deixar ele mais acessível, deixar mais pessoas poderem experimentar, é sempre um ponto positivo, né? Nem que você depois ofereça uma versão deluxe ou uma versão com mais coisa, né? É difícil você oferecer um jogo muito caro pra alguém que nunca jogou. Nem todo mundo vai comprar e vai falar, tá bom, vai. Deixa eu experimentar esse negócio de $70 aqui. Pois é, né? Mas torcer aí pra outras editoras seguirem esse caminho, né? De tornar as coisas mais simples. Exatamente, disponibilizar. E você aí, o que você trouxe pra gente? Bom, já que você falou um pouco de Rio Grande, de Winsome, né? O assunto de trem, lembrando meus tempos de mercado de ações também, resolvi trazer um jogo de trem, mas que, como você, eu achei que o jogo era mais recente, mas quando eu fui dar uma estudada no que dava pra falar sobre ele, né? Que jogos que daria pra trazer, eu vi que o jogo, na realidade, tem 10 anos que foi lançado também. O jogo é de 2015 também. É um jogo que chama Ride the Rails. Recentemente teve uma edição pela Capstone, mas é um jogo originalmente da Winsome. Chamava, acho que US Rails. Acho que é o Rail USA, Rail USA, acho que é isso aí. É tudo variante da mesma coisa. O jogo, assim, cara, o manual é maravilhoso porque é uma folha. É bom demais, frente e verso, uma folhinha pequenininha, não é nem aquelas A4 com fonte minúscula. Sendo que, assim, na metade da folha é o setup e os componentes que tem na caixa. O jogo é extremamente simples de explicar. Todas as vezes que eu coloquei na mesa, todo mundo amou. E é um jogo com duração fixa, né? Então, quando você começa a jogar, você já sabe quantas rodadas ele vai ter ali, né? Então, assim, você começa o jogo ali, você tem um setupzinho simples. Não tem leilão no jogo. Pra você comprar e investir nas empresas ali, é por ordem de jogador. Então, ele pega a ordem do turno e cada um vai escolher uma companhia pra virar investidor nela. Como se você estivesse comprando, mas o jogo abstrai essa parte do dinheiro, né? Em nenhum momento tem o cash, né? As moedas em si. Ele abstrai tudo pra pontos e ações. E ações que eu digo de você fazer coisas mesmo, né? Não de você ter que comprar nada. Na sequência, você vai escolher uma das companhias que você controla ali e vai construir trilhos, né? Com ela. Que nada mais é do que são os próprios trens. Então, assim, o jogo é muito simples. A mesma coisa que você usa como ação pra investir na empresa é o que você usa pra construir trilho. Então, se muita gente investe na mesma companhia, fica com pouco trilho pra você colocar no mapa. O mapa tem objetivos ali de rota, né? Então você tá tentando ligar cidades específicas no mapa. O mapa é o mapa dos Estados Unidos, né? Como o nome antigo já demonstrava. E então você tá tentando fazer ali uma ligação costa a costa, pegar as principais cidades ali. Então tem cidade pequena, cidade grande no mapa. E aí isso vai fazer a sua companhia pagar dividendos melhores. Porque o dividendo nada mais é nesse jogo do que ponto. Então quanto mais alto o dividendo, mais pontos ela vai te pagar. E aí tem aquelas mecânicas, obviamente, né? Então algumas companhias vão começar na costa leste, outras vão começar na costa oeste, umas começam em cidade pequena, outras cidade grande, algumas começam cercadas por montanha, então montanha é mais caro de você passar pela montanha, ela custa mais locomotivas, né, que é a moeda principal do jogo, e você começa o jogo sabendo que ele vai durar 5 rodadas ali, então é coisa de... com explicação de regra, em 1 hora você joga ali, mesmo sendo todo mundo novato no jogo, você consegue jogar. É um jogo maravilhoso, assim, não conheço ninguém que jogou e olhou e falou, cara, não vou querer jogar mais, não gostei. Inclusive, a primeira vez que a gente colocou na mesa, a gente jogou 2 em sequência, porque é muito rapidinho. Então, assim, a gente terminou uma, todo mundo tava, meu Deus, esse jogo é muito bom, já vamos jogar mais uma. E o jogo é bonito, né? Ele tem um apelo visual muito grande. Isso pra trazer gente pro hobby, eu acho que é muito bom. Porque pra gente que já joga um monte de coisa horrível de feia, né? Pois
como a gente falou já do Cannonball ali, né, que é doloridíssimo de olhar pra ele, a gente já tá acostumado, já jogou 18xx pra caramba, já viu tudo que era feio que dava pra ver, a gente já viu, então não tem tanto problema pra gente, mas quando você mostra uma caixa dessa pra um cara que nunca jogou jogos recentes, o cara quer fugir da sua casa. Ele fala, meu Deus do céu, não. E aí o Rise the Realms é justamente o contrário. Ele tem uma arte muito bonita, simples, né? Então assim, são cores. A arte, se não me engano, é do Otuli. É Tenho dele. quase certeza. Né? Eu acho que ele fez todos dentro dessa série da Capstone. Então, eu tinha quase certeza que ele tinha feito o primeiro. Eu não sabia se ele tinha ficado pra fazer os outros, mas eu acho que ele fez a série inteira dos jogos ali. Que nada mais é do que a Capstone está reproduzindo os jogos da Winsome, né? Ela tá pegando, fazendo uma arte decente no jogo, ao invés da arte horrível. Inexistente, na realidade, né? Porque o hexágono é em branco e só tem o nomezinho das coisas. Então, assim, eles estão substituindo a arte inexistente por uma arte mais bonitinha. E uma arte muito bonita, né? Então, mas tem a miniaturazinha dos trenzinhos, cada jogador recebe um tabuleirinho individual pra não ficar as peças só perdidas na frente, então recebe um tabuleirinho pra conseguir colocar as pecinhas bonitinho. É uma produção muito legal o jogo, assim. Todo mundo olha e fala, meu, esse jogo é lindo, não sei o que, vamos jogar. Tanto que não fui eu que indiquei quando a gente jogou a primeira vez. A pessoa veio aqui na estante, olhou e falou, nossa, esse jogo é muito bonito, vamos jogar ele. Legal. Então assim, pra quem não tá no hobby, infelizmente ainda é assim que vende, né? Mas é bom que consigo colocar pra gente que normalmente não jogaria esse tipo de jogo. Pois é. E é um jogo que teve várias expansões já, assim, várias, né? Teve 2. Eu acho que tiveram mais na versão original da Winsome, mas atualmente na versão da Capstone ele dá pra usar um na versão da outra, né? Mas obviamente as artes vão ficar bem diferentes. E aí, assim, eu tenho todas aqui que lançaram da Capstone, que nada mais é do que muda o mapa, e aí essa mudança de mapa traz algumas mudanças nas regras de construção de rota e de bônus que cada rota vai dar, né? Então, enquanto nos Estados Unidos você tá tentando fazer uma rota leste-oeste, então tá todo mundo competindo pra juntar os dois lados ali, né? Você tem, por exemplo, o mapa da França, onde ele lembra um pouco do Paris Connection, tá todo mundo tentando chegar ali em Paris, né? Ligar com Paris. Você já jogou, então, com essas expansões? Já joguei. Legal. Não joguei todas ainda, mas eu joguei um mapa de cada uma. Massa. A expansão nada mais é do que 2 mapas, né? Ele só vira de um lado pro outro e a folhinha de regras. Eu joguei o da Alemanha e eu joguei o do Canadá. E os dois são muito legais, os dois têm umas mudanças de regra que realmente mudam o estilo que você tem que pensar e jogar, e é bem legal, assim. O da Alemanha, por exemplo, você tá tentando ligar a grande Alemanha, né? Então você não tá tentando fazer só leste-oeste, você tá tentando fazer uma rede circular, ligar todas as principais cidades com uma rota de trem. Só que esses bônus, eles só pagam pro jogador que efetivamente fechar a rota. Sim. Então assim, se você passar o jogo inteiro construindo rota pra fazer o bônus, e eu for lá e no meu turno colocar os últimos 2 trens e fechar a rota, o bônus vem pra mim. Você não recebe o bônus. Ainda tem isso, que você precisa ficar esperto pra ninguém pegar e roubar o teu bônus, chegar ali do nada e construir 2, 3 trens depois que você passou a partida inteira contando com o bônus. O bônus é alto, tá? Você normalmente recebe de dividendo ali de cada companhia 5, 6 dinheiros, e o bônus normalmente é 20 dinheiros, 25 dinheiros, porque você tem várias formas de atingir ele, né? Dependendo do como você atinge, pode chegar, se não me engano, a 25 dinheiros. Então, 25 pontos num jogo ali é muita coisa. Pois é. Ainda mais quando é só você que faz esse bônus. Então, quando você foca em tentar fazer o bônus, se você deixar alguém roubar isso de você, teu jogo praticamente acabou ali. O que não é um grande problema, porque como eu falei, o jogo é muito rapidinho. Pois é. Então, mesmo que te roubem na segunda ou terceira rodada, você sabe que é mais 15 minutos de jogo ali, acabou. Sim. Você já joga outra. Não, e ele tem outra coisa também, né? Que assim, às vezes é engraçado. Eu tenho um amigo que ele tem essa característica peculiar de que ele gosta muito de jogo de trem, mas ele odeia leilão. Então, assim, fica muito limitada a escolha dele, né? Porque, assim, até nos 18x tradicionais você tem pelo menos o leilão inicial lá, né? E esses Cube Raiders, em geral, né? Envolve muito essa coisa de ter leilão e você ter a valoração. Como eu falei, eu não me incomodo com isso, porque às vezes tem gente, mas é ruim porque pra quem tá começando você não faz a menor ideia de quanto você vai dar lance. Beleza, só que num jogo que dura aí, às vezes, né, uns 45 minutos, máximo 1 hora, se você jogar mal uma vez, na seguinte você já sabe que você não pode dar uns lances completamente absurdos, né? E esse, né, tem essa vantagem de que ele não, né? Bom, pra quem não gosta, né, ele não tem leilão de jeito nenhum, né? Então já é mais um motivo pra, tipo, ser amigável. Ele abstrai o leilão.
Então, assim, não só ele tem regras simples, né? Como não tem essa questão de que, talvez, nessa coisa de você já saber ali a valoração das coisas, daria uma desvantagem muito grande pra quem tá jogando pela primeira vez, né? Isso não. Então, isso é legal também. Eu só joguei 2 vezes, né? Assim, a primeira foi na época, né, que tava em isolamento aí, que a gente ficava só jogando coisa no Tabletop Simulator. E eu joguei lá, só que a gente jogou só uma, porque Tabletop Simulator é chato, né? Você ficar arrastando as coisas com o mouse. Sim, lá. É bem complicado. Geralmente ele demora bem mais do que se você jogasse ele presencial, né? Mas aí depois eu tive a oportunidade, que tem um amigo meu que tem, né? Então aí eu joguei ele presencialmente, achei super legal, assim. E só não jogo mais porque eu não tenho o jogo, né? Mas é um que quem tiver me convide, porque é muito bom, velho. Pode vir pra São Paulo que a gente joga, dá pra jogar várias aí numa noite só. Pois é, bicho, tem várias coisas aí devendo. Inclusive, os mapas que eles lançaram mais recentemente, que é a Austrália e Canadá, eu achei que eles experimentaram mais com esses mapas. Eu gostei bastante das mudanças. Tem um tipo de hexágono novo ali, de longa distância. Então que você gasta, se não me engano, é o seu turno inteiro pra colocar um trem ali. Nossa. Mas no final ali tem uma cidade que paga um valor bem legal depois do hexágono. E no do Canadá ali você tem uma boa parte do Canadá que é impassável. Então você não consegue ter a região montanhosa, se não me engano, do Canadá ali, é tudo impassável, você não consegue atravessar. Gera um negócio que você precisa desviar e começa a ir num sentido nada a ver do mapa, pro meio do nada, ao invés de ir para cidades principais, porque você precisa desviar da região ali, quase que divide o mapa ali, um grande pedaço do mapa fica isolado. Eles experimentaram bastante coisa, tem um dos mapas dessa nova expansão, tem um bônus de 50, se não me engano. Ficou bem legal. Eu acho que a Capstone deve continuar. Sim, ela já anunciou, inclusive, né, acho que é o Texas Pacific, teve algum outro que ela já anunciou que vai lançar da Winston também. Eu acho que até que ela vai juntar 3 jogos numa caixa só. Não sei se você viu isso. Confesso que não vi, mas eu acho que eles vão lançar a expansão pra esse jogo ad infinitum, assim. Enquanto eles conseguirem lançar expansão, cara. Porque aí você consegue o tempo inteiro, você consegue soltar mapas novos pra esse jogo, muda uma mecânica, às vezes coloca um turno a mais, um turno a menos, e pô, faz um negócio legal, sabe? Não, e às vezes dá pra fazer umas coisas muito interessantes. Tipo, a Age of Steam é um mundo, né, bicho? Tem tudo quanto é tipo de expansão, e algumas, assim, mudam as regras de um jeito que fica muito doido, né? Assim, tem de tudo ali no universo aí do Age of Steam, né? E é uma coisa que eu fico feliz, assim, essa coisa de que finalmente tá tendo uma saída muito grande desses jogos da Winston, né? Que antes você tinha que gastar uma fortuna de dinheiro por aquelas versões pavorosas lá que tinham, porque a grande maioria do catálogo deles não saiu, né? Não tinha saído por editoras normais, né? E agora tem tanto a Capstone aí que pegou, né? Vários. Acabei de conferir aqui o que vai sair agora esse ano. Vão juntar 3 jogos numa caixa só, vai ter o Pampas Railroads, que eu já ouvi falar muito bem também. Um que chama South African Railroads, também já vi elogio. E um terceiro que eu não ouvi falar tanto, que é o Pennsylvania Railroad. Então eles vão fazer os 3 aí numa caixa só. Interessante. Pois é. E o John Borer lá, assim, aparentemente ele se encontrou aí com a Rio Grande Games, que já não só lançou esses, né? Tudo bem, teve o primeiro que foi aquele desastre estético ali, mas eu acho que criticaram tanto que pegaram um pouco mais leve no seguinte. Mas eles já lançaram uma votação lá para escolher os próximos, né? Então ele abriu lá na lista de e-mails lá da Winston para escolher até 3, e parece que eles já pegaram o resultado aí, só não divulgaram ainda quais vão ser os próximos, mas pelo visto a ideia é ficar, enquanto tiver demanda aí pelos jogos do catálogo deles, é ficar lançando, né? E que é legal, né? Porque assim, pra quem não sabe, né, os jogos da Winston são, pra não falar impossíveis, são muito difíceis de serem adquiridos, né? Pois é. Principalmente pra gente aqui. É quase que impressão sobre demanda, assim, então tem que entrar em contato, é caro, demora, nem sempre é enviado pra cá direto, então você passa um sofrimento. E mesmo de segunda mão é caro, né? Porque é muito pouco, né? Ele faz poucas cópias por ano, né? Antigamente o padrão dele é o seguinte, ele anunciava, ó, vai ser tais coisas esse ano, quem quiser aí me manda um cheque pra ver como é que o cara é antiquado, né? Manda um cheque aí pelo pagamento pelo correio, né? E aí ele manda só para os Estados Unidos e em Essen também, né? Então ele combina também de levar uns pra Essen lá e vender, e assim, uma quantidade pequenininha de cópia. Mas o modelo de negócio dele, na verdade, é vender essas poucas aí pros interessados, né? Ele tem uma lista aí de pessoas que tem prioridade, né? Que às vezes a gente que, sei lá, já tem contatos aí nas editoras e tudo. E aí, quando as empresas têm interesse em fazer, né? Eles fazem, né? Boa parte saiu ali pela Queen Games, né? Que não faz mais. Né? Saiu o Chicago Express, né? O Locomotive Works foi lá também. Tem um que chama German Railways também, que saiu por lá, mas agora elas não fazem mais. E pelo que eu soube também, ele não gostou muito, assim, de trabalhar com eles, mas agora tá saindo direto aí pela Rio Grande Games, né? Esses aí da Capstone. Então acho que essa coisa, né? De ficar
aí um monte de jogo, né, que a gente fica ouvindo falar aí há décadas aí, sonhando com um dia que vai ter oportunidade de jogar e não ter. Eu acho que a ideia agora é que vai facilitar, né? Com certeza. E a Rio Grande nem tanto, assim, a produção é mais simplista, mas eu pessoalmente não acho que, a não ser no caso do Abaixo Cannonball, não impede você de jogar. Sim. Eu gosto também dessas coisas com cubos e um visual clean, tanto que eu tenho aqui alguns jogos que são praticamente zero arte. É mais difícil de você convencer outras pessoas, mas assim, pra mim que já tô acostumado, é ok, jogo numa boa, gosto, mas acho que nisso a Capstone, eu tiro meu chapéu pra eles, porque ali é uma super produção. Essa série de jogos de trens deles são maravilhosos. Sim, então realmente, é super caprichado, e aquela coisa, né, por vários motivos, né, assim, é jogo que atrai gente, né, pro hobby, né, porque, como você falou, uma folha de regra, né, bicho? Sim. O legal desses jogos da Winsome é isso, né, assim, eu acho que o único mais complicado que eu joguei foi um que chama Wooden Shoes and Iron Monsters, que o cara resolveu, assim, descrever toda a história das ferrovias dos Países Baixos lá, ele representou no jogo de algum jeito, alguns com as mecânicas muito engraçadas, assim, então o jogo aí dá trabalho. Pois é, mas tirando isso, os jogos da Winsome geralmente é isso, é uma folha de regra, assim. Eu tenho esperanças ainda, eu sou um cara muito esperançoso, né, nesse ponto, de que em algum momento esses jogos vão começar a encontrar o caminho deles até aqui, cara. Pois é, eu espero que sim. Porque assim, a gente tá vendo jogos aí, cada vez mais jogos que eu achei que nunca sairiam por aqui, estão saindo. Pois é. Então, quem sabe, né? Eu espero. Você vê, por exemplo, o Ark Nova. Eu jamais apostaria que o Ark Nova iria aparecer aqui no Brasil. Apareceu. Pois é. E se não me engano, é produção da Capstone. Né? Não sei se no mundo inteiro, mas é um jogo da Capstone. Eu acho que talvez seja pela Camon em alguns lugares, mas eu sei que a Capstone tá envolvida. Eu lembro de receber o e-mail na época que eles estavam entregando lá a primeira edição do Ark Nova, até, e tem o loginho da Capstone na caixa. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que eles produzem em alguns locais o Ark Nova. Então assim, é só questão de olhar ali o resto do catálogo, né? Dar uma conversada, trazer ali. Acho que são jogos que veriam sucesso aqui no Brasil, um país que tá com uma demanda aí de jogos cada vez mais crescendo num ritmo bem rápido. Pois é. A gente tá vendo vários jogos lançarem ao mesmo tempo aqui. Então a gente viu aí recentemente o Hegemony, o John Company lançou por aqui, não lançou ao mesmo tempo, mas lançou quase, né? Aquele joguinho de dragão da Stone Meyer, o Rimspan, que aí é o Wingspan, só que eles sim. Eu só fizeram uma edição de dragão, né, agora. Lançou ao mesmo tempo aqui na gringa, então assim, tô vendo um mercado esquentando aí e acho que eu sonho com essas edições estarem disponíveis aqui em breve. Jogo com uma folha de regra, uma caixinha pequena, cara, caixinha super fina do jogo. Tem pouquíssimo componente, né, são 5 ou 6 cores de trem ali. Pois é. 20 trenzinhos pra cada companhia e acabou, né? E o mapa pro pessoal jogar. Não tem nem muito componente dentro da caixa. Bom, então acho que é isso, né? Mas é isso. Acho que é o jogo que eu tinha pra trazer hoje, nessa minha primeira participação aqui com você. Eu agradeço aí a oportunidade, né? A gente tava devendo episódio há um tempo aí, tava difícil conciliar as agendas. Em breve aí a gente volta com o Guilherme também. E obrigado aí, inclusive de trazer, né, um assunto que sempre me interessa, que, bom, eu acho que não é segredo pra ninguém que jogo de trem é uma coisa que eu gosto bastante, né? E esse é muito bacana. Com certeza. Eu vou um pouco mais longe que você, eu falo que assim, jogo de formas de movimento, pra mim já me ganha. Eu tenho um monte de jogo de carro aqui, de avião, de trem, gosto muito, e inclusive tô esperando um da Rio Grande aí, que estão falando... 1930? Exatamente, que estão falando que é o 18XX do ar. Pois é, eu tô curiosíssimo com esse também. Eu vou dar um jeito de arranjar uma cópia desse jogo, Nossa, cara. Quando você arranjar, veja os preços de passagem pra São Paulo, então. Combinado. Isso aí. Pode vir que te recebo sempre. Opa, bom, valeu então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de me ouvirem. Lucas, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Por essa oportunidade também. E um abraço aí, pessoal. Um abraço, até mais.